Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiral. Pessoal, esse canal tem neste momento 6 programas que discutem assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal e organizacional. Neste programa aqui, AEON, discutimos consciência, espiritualidade e desenvolvimento consciencial através de técnicas, sendo as principais a apometria e o consciência coaching. Como temos vários programas no canal, vou deixar na descrição o link da playlist com todos os programas da série AEON. AEON, pessoal, é uma proposta de recomeço, novo caminho, nova forma de ver a vida e o mundo que nos rodeia, a partir de uma nova visão construída sobre os paradigmas da consciência. Significa abertura ao novo, inovação e desenvolvimento espiritual. Então, deixe-se envolver pelo espírito de um novo tempo e vamos lá! Pessoal, nós vamos falar nesse programa sobre a série disponível na Netflix chamada A Vida Depois da Morte. A primeira temporada da série tem 6 episódios e nós vamos falar mais especificadamente do primeiro episódio, que trata de EQM, Experiência de Quase Morte. Episódio esse chamado de Relato dos Ressuscitados. A série traz em sua base algo que já tratei aqui, que é aquele erro de chamar o mundo de lá de espiritual, por conta de lá ter espíritos. Pessoal, aqui nesta realidade que chamamos 3D, também tem espíritos. Todos somos espíritos, só que aqui estamos encarnados. Na outra dimensão, a manifestação da consciência se dá com outro corpo. Vimos no programa AEON 1, primeiro programa, que temos 3 dimensões bases que nos interessam. A 3D, ou a realidade física, a 4D, a realidade extrafísica mental ou mundo astral, e a realidade 5D, realidade da consciência, dos valores conscienciais e espíritos elevados. Vimos também que essas 3 realidades ou mundos se interpenetram e impactam e influenciam umas às outras. Então os fenômenos relatados na série da Netflix são normais e bastante corriqueiros. Basta você dar um pulo em uma religião ou vertente religiosa que tem como premissa a conexão com o chamado mundo espiritual, que você verá isso acontecendo, como por exemplo um centro espírita. Nós aqui no Brasil estamos avançados em fenômenos de intercâmbio entre as dimensões. A série da Netflix se mantém no campo dos relatos, evidências e pesquisa, tendo a ciência, a pesquisa e o método científico como fio condutor da série, o que eu acho muito positivo, pois infelizmente aqui no Brasil esses fenômenos ainda são eivados de estrutura religiosa, e aí se perde muito da objetividade dos fenômenos. Esses aqui são os 4 fenômenos que evidenciam a existência do dito mundo espiritual. A EQM, experiência de quase morte, as reencarnações, a ação dos chamados médiums e as projeções astrais, são fenômenos perceptíveis dentro da nossa realidade e mais comum do que se imagina, mas nós, por conta da viciação 3D, desse apego a essa realidade, acabamos os ignorando. A EQM, ou experiência de quase morte, são relatos de pessoas que estiveram à beira da morte, ou até morreram, mas voltaram, às vezes por uma ação inexplicável cientificamente, e que nas religiões são chamados de milagres. Numa EQM, o conceito de morte é físico ou científico, ou seja, é aquele momento em que o cérebro para de funcionar, o que impossibilita a sequência da vida. Já no conceito espiritual, a morte se dá quando o cordão de prata que liga o corpo físico e energético ao corpo astral ou psicossoma se rompe. Aí sim há a morte. Sendo assim, às vezes as pessoas podem ser dadas fisicamente como mortas, mas pode não ter ocorrido o rompimento do cordão de prata, e por isso é possível a volta, ainda que envolvendo fatos cientificamente inexplicáveis. No episódio 1, Relato dos Ressuscitados, entre vários relatos é apresentado o caso de EQM em que uma médica ortopedista e cirurgiã de coluna chamada Mary Neal tem um acidente em que cai de uma cachoeira no Chile e fica presa e submersa por mais de 30 minutos, ou seja, seu cérebro ficou mais de 30 minutos sem oxigenação. Para a ciência não é possível sobreviver nessa condição, e ainda que haja sobrevivência, haverá sequelas terríveis. Não foi o que aconteceu. São palavras da médica. Abre aspas. Senti meu espírito se deslocando do meu corpo. Fui levada
e recepcionada, levada ao céu e recepcionada por um grupo de seres. Experimentei a eternidade. Acredito que estava no paraíso, no mundo de Deus, ou como quiser chamar. Não havia dúvidas na minha mente que eu estava fisicamente morta, pois estava sem oxigenação cerebral há mais de 30 minutos e a probabilidade estatística de minha sobrevivência devia ser 0. Eu não queria voltar para o meu corpo, mas me convenceram a voltar, pois eu tinha mais trabalho para fazer na Terra. Fecha aspas. O relato é cheio de fatos inexplicáveis, mas tem um fato absurdo, pois a médica narra que, quando estava fora do corpo, avisaram-na que um dos seus 4 filhos, o mais velho, um menino chamado Willie, morreria jovem. Olha que absurdo. Realmente difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu. Seu filho morreu atropelado aos 20 anos de idade. Outro caso apresentado é o de Pam Reynolds, que tinha um aneurisma cerebral e precisava de uma cirurgia arriscada para resolver o problema. Na operação, ela ficou sem sangue no cérebro por 1 hora para que o problema do aneurisma fosse resolvido. Ou seja, não havia atividade cerebral. No entanto, ela narrou uma EQM em que saiu fora do corpo e via tudo o que estava acontecendo na sala de operação, com um nível de detalhe absurdo. Pelos padrões das experiências de EQM, podemos classificar a experiência de quase morte em 2 tipos. No primeiro, a pessoa tem acesso ao mundo 4D, mundo astral. São experiências em que as pessoas narram que saíram do corpo e elas veem os seus corpos sobre a maca do hospital, veem os médicos trabalhando sobre seu corpo, identificam a sala de cirurgia, inclusive descrevendo os utensílios médicos, equipamentos e aparelhos que utilizam, e ao mesmo tempo veem seus parentes ou alguém próximo em salas de recepção do hospital. O segundo tipo de EQM é aquele em que a pessoa acessa o mundo consciencial ou 5D. Ela vai ver portas, luzes, um túnel, vai relatar encontros com entes queridos, espíritos mais elevados. A pessoa vai sentir-se bem e algumas não querem voltar e têm de ser convencidas de que sua história encarnada ainda não acabou. E depois que voltam, essas pessoas têm muita dificuldade de adaptação ao mundo 3D. Muito bem. Há um outro padrão nas experiências de EQM que é preciso salientar. As pessoas relatam que fora do corpo físico estavam no domínio de sua inteligência, de todas as suas capacidades e que também experimentam uma ampliação de consciência com percepções e sensações até superiores ao do corpo físico. E isso, em termos científicos, não é possível, pois para você ter experiências interessantes a nível físico, é preciso que seu cérebro esteja funcionando perfeitamente. Só que nos relatos de EQM, verifica-se que o cérebro da pessoa envolvida está sempre em algum grau comprometido, muitas vezes totalmente comprometido. Esse fato vai intrigar os cientistas, pois apontam para uma comprovação de que não é o cérebro o centro da consciência. Eu vejo, pessoal, aí uma grande questão. O problema científico não é só a prova de que o tal mundo espiritual existe. O problema vai um pouco além, pois derrubaria um postulado, na verdade, um dogma científico, o de que o cérebro é o centro da consciência e mestre da existência. Bom, eu vejo que se a Netflix encampou uma série como essa, é porque as coisas estão indo para frente. Era um campo antes dominado pela religião, agora é um campo de interesse da ciência, principalmente a ciência médica. O que a história da ciência tem provado é que grandes cientistas e até ganhadores de prêmios Nobel estiveram envolvidos com experiências neste campo. Podemos perceber, assim, que há 2 campos da ciência, neste caso. Uma quer comprovar a validade desses fenômenos e outra segue na direção de expandir o conhecimento ou campo científico e evoluir a sociedade a partir daí. É, ao meu ver, esse segundo campo que nos proporcionará grandes descobertas e revelações e que vão mudar muitas coisas neste mundo nos próximos anos. Fique tranquilo, de alguma forma nós estaremos por aqui. Pessoal, em Aeon temos por paradigma de que a consciência ou padrão 5D é superior ao corpo físico e à realidade física ou 3D. Os relatos, estudos e opiniões apresentadas na série Vida Após a Morte da Netflix são evidências fortes disto. Mas não queremos convencer ninguém. Faça seus estudos e experiências e tire suas próprias conclusões.
A vida de Jesus Cristo foi uma vida padrão 5D. E em algum momento temos de começar a viver intensamente essa realidade que para muitos de nós pode ser ainda um enigma a ser desvendado. Mas para outros, essa realidade pode ser vivida aqui e agora. É só querer. E querer tem de ser poder. E é isso tudo por hoje, pessoal. Se quiser, mande ver aí nos comentários. Valeu e até o nosso próximo encontro.